Que o IPCA 15, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é uma prévia da inflação oficial do país, registrou uma alta de 0,39% nos preços em junho. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Bebidas e alimentos muito comuns no prato dos brasileiros contribuíram para essa alta de preços. Destaque para a batata inglesa, leite longa-vida, tomate e arroz. Na sequência do grupo de alimentação e bebidas, os que mais subiram de preço foram habitação, saúde e cuidados pessoais, além do transporte e vestuário. Justamente para falar sobre isso, quem vai chegar aqui no Hora News é o Ricardo Mello, economista, vai repercutir e explicar um pouco melhor para a gente. Ricardo, já queria começar a falar. Quem que determina esse valor que vai para um grupo, vai para o outro? Boa tarde para você. Olha, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. A inflação ela é medida em grupos, em subgrupos. O grupo de alimentação, o grupo de saúde, né, o grupo de combustível e tudo mais. Isso aqui é um cálculo muito grande, feito depende pelo IBGE, pelo pessoal da FIPE. Tem vários mecanismos aqui, vários meios que calculam como que a inflação tem que ser calculada, né, ou que dizem quais são os pesos de cada um dos produtos ou dos segmentos na inflação como um geral, para dizer qual é a inflação que tem no país. Então, a gente pega uma cesta média do que as pessoas consomem e então a gente vê qual é o aumento dessa cesta ao longo de um mês para determinar o percentual que foi de 0,39% nesse mês de junho. A inflação está razoavelmente controlada, está dando mais ou menos pouco menos do que 4% ao ano, porém, deve acelerar um pouquinho no segundo semestre, então nós economistas e o mercado estão um pouco preocupados com isso. Eu queria que você falasse, aparentemente não é um aumento muito expressivo numericamente, mas o impacto sim, é um baita de expressividade, né? É bastante dinheiro, né? Olha, sem dúvida, pensa, 0,39% quando a gente multiplica por 12, que é um ano, a gente está falando de uma inflação de praticamente quase 5% ao ano. Isso está acima da meta do Banco Central. O Banco Central tem uma meta de 3% e ela pode variar 1,5% acima ou abaixo. Então, o máximo é 4,5%. Como essa inflação, neste mês, está acima do que deveria ser num mês normal, isso faz com que o Banco Central, por exemplo, na última reunião do Copom, teve aí não reduziu a taxa de juros, com medo que essa taxa de inflação acelere nos próximos meses. Então, apesar de parecer pouquinho, 0,39, na hora que a gente anualiza e na hora que a gente entende quais são as metas que a gente tem de inflação, é um valor considerável. Com certeza. E a inflação acaba gerando um efeito dominó? Seria isso, Ricardo? Assim, outros produtos também vão ficando mais caros? Como que é isso? Sem dúvida. A nossa economia, apesar de que já fazem aí 30 anos de plano real, 30 anos que nós saímos daquelas taxas de hiperinflação, as pessoas que têm um pouco mais de idade se lembram, né, de inflações de 20%, 30%, 40% ao mês e não 5% ao ano, a economia continua sendo um pouco indexada. Então, quando sobe um pouquinho a inflação, os aluguéis, tem uma série de outros valores, as aposentadorias, o salário mínimo, tem uma série de outros valores que sobem junto, os preços públicos, né, de energia e tudo mais. Então, quando tem essa inflação de 0,39% e outras inflações dos outros meses, é isso que faz depois o plano de saúde subir, as contas públicas, os valores dos serviços públicos subirem e tudo mais. Então, é ruim e aí acaba tendo esse efeito dominó, como você comentou. E isso para tudo da economia, do modo geral, né? Ou só para um setor específico? Olha, para uma boa parte da economia que é indexada, como a gente diria. Então, por exemplo, um contrato de aluguel. O contrato de aluguel sempre tem uma indexação de IPCA ou de IGPM. Então, se subiu um pouquinho agora, quando vencer lá um ano do contrato de aluguel de uma pessoa, ela vai acabar subindo isso que subiu nos últimos meses da inflação. Então, uma grande maioria dos gastos que a gente tem no Brasil hoje ainda são indexados. Então, quando a gente vê uma inflação agora, certamente ela vai arrastar a inflação mais à frente. Entendi, vai aumentando, né? Vai gerando esse efeito dominó. E como que faz para controlar, então, o IPCA, Ricardo? Olha, é difícil de controlar o IPCA. A principal coisa que o governo tem que fazer para controlar o IPCA é gastar menos do que ele arrecada. E não tem sido essa a verdade. Esse ano o governo se comprometeu com déficit zero, ou seja, ele gastaria exatamente aquilo que ele vai arrecadar, só que nos primeiros meses ele já começou a ter um pouquinho de déficit. E a previsão é de que esse déficit pode ser que aumente ainda mais.
para que o governo zere e fique zerado déficit, ele tem que conter despesas ou bloquear gastos. Mas aí é uma briga com o Congresso, uma briga com as pastas da saúde, de educação, da segurança, com várias pastas. Então, não é dos papéis mais fáceis, mas é um papel que é necessário ser feito. Então, o governo vai fazer isso ou agora em julho ou mais em setembro, ele vai ter que fazer uma revisão. Vai ter que ter um bloqueio de gastos. E isso certamente também é impopular, né? Tem que parar obras, esse tipo de coisa. Ele tem que fazer com que a máquina pública gaste exatamente o quanto que ela arrecada. A gente vai ver essa injeção aí acontecendo nos próximos meses e o governo, acho que ele vai tentando protelar essa decisão porque ele não quer perder votos, não quer perder apoio. E ainda sobre essa questão de inflação, do controle, como que funciona esse controle da inflação? Que você disse que a meta fiscal está muito perto da previsão. Como que tem sido feito isso também? Porque é um grande desafio, né? Olha, é um desafio muito grande. A inflação ela tem sido um pouco mais alta em todos os países do mundo. Isso não está acontecendo só no Brasil. O Brasil costumeiramente tem inflações mais altas do que outros países e a gente conseguiu até equilibrar, de uma certa maneira, a nossa inflação nos últimos anos. Porém, essa inflação que é um pouco mais alta nos outros países faz com que as taxas de juros sejam mais altas nos outros países. Então, para alguém querer investir dinheiro aqui no Brasil, ele quer taxas ainda mais altas, tá? Se o dinheiro vai embora do Brasil, um investidor estrangeiro que tem dólares aqui no Brasil vai embora para outro país, o dólar acaba subindo, porque tem menos dólares aqui no mercado brasileiro. E isso faz com que vários produtos aumentem de preço, porque os preços são denominados em dólar, em reais. Então, é uma matéria muito difícil. O que o governo tem que fazer agora é conseguir conter os seus gastos e entregar para o mercado que eles comprometeram. Ainda que seja duro, ainda que ele tenha que bloquear algumas despesas que ele gostaria de fazer. Queria que você explicasse, todas essas negociações vão impactar como a gente no nosso dia a dia, Ricardo? Olha, Pedro, a Bruna está muito bem aqui o que está acontecendo com a reforma tributária. Ela foi votada, mas agora a gente tem que votar de fato quais são os impostos, quais são as exceções, como que vai funcionar de fato. Isso aqui vai depender dezenas, pode ser que centenas de leis vão ter que ser aprovadas agora para conseguir regulamentar a reforma tributária, mas essas que estão sendo discutidas agora são das mais importantes. Então, elas têm que passar de fato para a gente garantir que a reforma tributária vai entrar no momento que se previu que ela ia entrar, que é em 2026, ainda tem um certo tempo até lá. Mas pensa, todo o governo, a gente tem que organizar toda a casa antes de que a reforma tributária comece a valer. Então, ela é muito importante. A reforma tributária ela vai dar dinamismo para o país, dinamismo para a indústria, ela melhora muito como é que funciona o nosso sistema tributário, que é dos sistemas mais complexos do mundo, e isso certamente faz com que a gente tenha até redução de inflação e mais possibilidade de crescimento. Por quê? Por trazer esse dinamismo à economia. Os economistas e mesmo os empresários não viam a hora de que isso acontecesse. Eu diria que foi assim, incrível a gente conseguir ter votado a reforma tributária e agora mais incrível ainda é a gente conseguir regulamentar ela. Então, o governo está fazendo todos os esforços possíveis para que essa reforma seja regulamentada, para que ela consiga ser colocada em prática para trazer esses ganhos que eu estava comentando. Aumento da economia, redução da inflação, maior dinamismo da indústria, que é o que a gente espera que vai acontecer logo que a reforma tributária seja de fato colocada em prática, o que deve só acontecer a partir de 2026. E de uma maneira bem traduzida, seria uma simplificação na cobrança de taxas e impostos, Ricardo? Seria isso? É uma simplificação na cobrança, então é uma simplificação no entendimento das empresas, é uma simplificação no entendimento do próprio consumidor, do que ele paga, do que ele não paga de imposto quando ele compra um bem ou um serviço. É a simplificação que já acontece na grande maioria dos países desenvolvidos, países da Europa, dos Estados Unidos, que a gente está trazendo para nós. Demorou bastante para a gente trazer isso, mas essa simplificação ela faz com que o sistema seja mais fácil, então traz menos custo para todo o sistema e esse menor custo é menos inflação e mais crescimento. É isso, Ricardo Mello, economista, muito obrigado. Traduziu um assunto muito difícil de entender. Com certeza quem está acompanhando a Hora News aprendeu tudo. Muito obrigado e até uma próxima.